vocês percebem, os dias que eu e o João estamos em casa, nós estamos organizando o que a gente recebe de e-mails. Então é muito importante, até nós ficarmos em casa às vezes, para organizar e colocar as informações, como eu já falei, não vamos responder individualmente, mas nós estamos colocando as informações que eu acho bem mais coerente, atinge mais pessoas. Sobre fenômenos paranormais. O fenômeno, ele é o grito da sua energia para que você aceite o que outras pessoas percebam. A hora que o paranormal faz fenômenos, eu diria assim que tem vários processos. De uma forma, relaxou e de repente a energia bateu em alguma coisa, ou porque você está pesada, ou porque você está com algum problema, ou os fenômenos são derivados de problemas psicológicos. É um paranormal que dentro do seu universo de pessoa está desorganizado, ou está frustrado, não está no lugar, está de mal com alguém, então ele cria a energia corporal, a emocional e a racional está tão em ebulição que essa energia sai e cria fenômenos. Os fenômenos, geralmente, se nós analisarmos, se dá numa determinada área, numa determinada época, que os psicólogos dizem que são problemas psicológicos ou de adolescência. Não, é onde a pessoa que tem a sua sensibilidade está totalmente desorganizada, não importa os fatores, e sem essa base, sem essa compreensão, cria fenômenos. Esses fenômenos paranormais, pode-se também falar em fenômenos que eu já fui uma vez, várias vezes até, em lugares que tem casas que possuem fenômenos. Primeira coisa, a gente vai ver que ali tem uma pessoa com sua sensibilidade, com alguma forma de desorganizações, aonde expele e cria fenômenos. Isso também pode acontecer. Não vamos entrar em detalhe, há pouco tempo teve um processo muito interessante que se foi a fundo, era uma paranormal muito boa, mas que a leitura estava sendo feita só dentro da psicologia. A hora que se entendeu o processo psicológico e se organizou a paranormal, ela não teve mais. Então nós não podemos dizer que sim, a ciência tem pontos interessantes. Veja, a puberdade é adolescente. Por quê? Porque a paranormalidade ela começa muito cedo. Quando chega nessa idade, ela já está numa ebulição. Se não há uma aceitação e organização ao redor dela, essa energia vai bater, vai becar fogo, vai quebrar a janela, vai fazer o que for. É uma forma de dizer, está tudo errado. E os fenômenos paranormais através de energias ou espíritos. Que quebra, que atira, que quebra, que se ouve vozes. Aí também é outro processo, nem sempre é espírito. Pode ser a energia de um paranormal, pode ser a energia das pessoas em conflito, porque se aqui tiver muita briga, muito problema familiar, se cria uma energia que quando as pessoas entram, as energias se batem e retambam, como é dito, e retambam na casa. Então nós sempre temos que perceber fenômenos paranormais em lugares, pode ser de um paranormal, pode ser do coletivo da família, pode ser de alguém que já morreu ali, ou do lugar, pode ser de algum espírito que queira se comunicar. Olha, só um processo que movimenta uma casa tem quatro leituras que as pessoas precisam ter a tranquilidade de sentir, perceber e saber lidar com isso. Não pode chegar numa casa e dizer que é isso. Não, vamos vivenciar e vamos ter certeza do que nós falamos.
A mesma coisa que tudo é o diabo, o exorcismo. Olha, as únicas pessoas que pode falar sobre exorcismo, que tem algum conhecimento, não estou defendendo a religião, são os padres, viu? Que tem um conhecimento tão profundo e uma psicologia e a sua sensibilidade que ele pode trabalhar sobre o exorcismo do diabo, que é uma energia que se deu o nome de diabo. Se existe alguém que possa fazer exorcismo, ainda dentro da minha leitura, não estou defendendo nada pelo conhecimento, porque o conhecimento deles, gente, não é pouca coisa. Por toda a bagagem mística que se trabalha no ritual exorcista que eles trazem, então esses podem dizer, esses é uma coisa assim, não defendo nada, mas defendo o conhecimento, a bagagem histórica que eles vêm trazendo e o símbolo que eles trabalham. Então, muitas vezes se é dito que é o diabo. Eu vou contar um caso para vocês. Eu morava em Cachoeirinha, eu não tinha filhos naquela época. Puta, o Alan tem 40 e poucos anos. Eu era nova, tinha uns 25 anos. A vizinha do lado tinha 6 filhos, 6 ou 10 filhos. E me chamaram que a mulher estava com o diabo. A mulher urrava, quebrava tudo dentro de casa. Agarraram ela e botaram na cama. E me chamaram para me ajudar a segurar. Ela está com o diabo. Aquela história que qualquer catarse emocional é diabo. Ela está com o diabo, reza lá e quando pior a mulher ficava. Aí eu fiquei nos pés segurando, de repente eu percebi como vidente. Não era o diabo. Era a vida desgraçada que a mulher tinha. Ela tinha 10 filhos, a casa dela era aquelas de madeira que tinha as frestas, com 4 peças, 3 eram quartos e 1 era uma cozinha. Eles tinham problema de alimentação, o pai tinha problema de álcool. O que a mulher fez? Ela tinha crises nervosas de revolta. Não era espiritual. Ela vê os filhos sem comer, ela vê o marido, às vezes, na bebida, que era uma fuga. Então, tinha filhos adolescentes. Dentro de casa não tinha nada a não ser cama e colchão. E deu para perceber que era uma catarse, era uma crise nervosa. Mas as religiões não sabem distinguir. E era o diabo. E tanto é, gente, que a coisa era tão carente que o filho dela, 1 ano ou 2 depois, foi roubou no mercadinho massas para dar para a família e foi preso. Não é. Temos que distinguir o que é a energia negativa do que um desespero de uma mãe com 10 filhos. É muito triste ver uma leitura. O que ela precisava? Já que as religiões têm tanto e arraicadam tanto, ajudar aquela família, ao menos dar comida e arrumar emprego. Não porque tu está dentro da minha religião, não. Independente de ser da minha religião, eu vou ajudar aquele ser humano. Eu só estou contando coisas no decorrer da minha vida, para vocês distinguirem. E também, quando tiver, eu estou sentindo coisa ruim, vê bem se essa coisa ruim não é alguma situação que a pessoa está passando. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês veem como esse infinito mundo do ser humano interno, ele é muito mais que qualquer coisa que se fale. Porque dentro de um processo, nós temos que distinguir vários processos. Vários processos. Então, é isso que é importante. Não vamos rotular, ou é isso ou é aquilo. E toda pessoa que passa por esse processo de fenômeno de sensibilidade, amigos, precisa um suporte, no mínimo a psicanálise. Porque você não pode, eu vou colocar o meu caso, eu não posso ser uma vidente, só uma vidente, eu tenho uma vida, eu tive pais, mães, irmãos, avós,
Não, a minha avó era uma maravilha, né? Eu adorava a minha avó. Morreu com 92 anos, a avó Rosa. Vendia renda, vinha de Florianópolis para o sul e eu era a companheira dela para sair para vender renda. Ela era alegre, divertida, contava piada. Então, a vovó era uma pessoa que ensinou a gente a viver, porque ela vinha ela era rendeira, vinha para o sul para vender as rendas. É isso, então eu tenho uma história. E se eu fosse uma pessoa frustrada, que a minha avó vendia renda, que é nada, com muito orgulho, a minha avó vendia, e as coisas mais lindas. Você sabe que Florianópolis é um lugar de coisas muito bonitas. Eu tinha orgulho de sair com a minha avó para vender renda. Porque as pessoas trabalham tudo, culpam mãe e pai e frustrações. Gente, até uma certa idade, depois não vão culpar pai e mãe, não. Porque eu vou colocar um caso para vocês. Meu pai e a minha mãe, eu disse isso a semana para o João, eu não tenho problema, eu não tenho trauma, não tenho frustrações, porque o meu pai isso, a minha mãe aqui. Não, eles deram para mim o que eles podiam dar. E a hora que eu achei que não era mais o que eu precisava, espera um pouquinho. Uma época eu chamei a minha mãe de Lídia por muitos anos. Vai um pouquinho, Lídia, vamos sentar e conversar. Porque se eu visse a minha mãe como mãe, nós íamos ter problema. Então, como Lídia, eu via a Lídia com as suas qualidades e entendia a Lídia com seus defeitos. Fomos e somos muito amigos. Papai também. Então, o quê? Porque não me deixava usar mini saia? Claro, naquela época era uma vergonha. E eu lá de mini saia. Entendeu? Então, entender a geração e também colocar limite à geração anterior é muito importante. Então, nós precisamos ir, o meu ex-marido é Carmen, não. Eu escolhi, passei por aquilo, entendi, respeito as qualidades, mas os defeitos estavam me prejudicando. Vamos também começar a dizer, bom, eu deixei fazer as coisas. Numa época não deu mais, então eu tive que me organizar. Mas é cômodo, é meu karma, eu tenho que defender. Como que você vai criar uma família se a base não está organizada? Não existe. Você não pode criar uma família mentindo para os seus filhos. Briga, traição, bebida, conflitos. Uma hora, os teus filhos vão fazer o que fizeram comigo. Me deram um checkmate, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu admiro e respeito aos meus filhos. Não por serem meus filhos, por eles terem a postura que tiveram quando eu precisei deles. E o apoio deles. Mas isso não me dá o direito de eu me meter na vida deles, não, esse casamento não serve, essa roupa não serve, essa menina está passeando muito. Não. Isso dá o direito de quando eles perguntarem. E você que é essa história de paranormalidade, vamos respeitar o limite do outro. Eu estou mostrando para vocês, como abrindo um pouquinho o meu passado, porque eu entro tanto no universo de vocês e vejo tantas coisas que eu acho que vocês também merecem entrar no meu universo e saber como é que é a minha vida, como foi. Porque, gente, ninguém passa na vida sem problemas, sem sofrimentos, sem medos, sem seguranças. O paranormal é igualzinho a qualquer outro que não admita ou não usa a sua sensibilidade. Então, fenômenos paranormais. Tem vários processos e nós temos que observar. Não existe uma causa, e sempre tem causas que a ciência puxa para um lado e a religião ou leituras puxam para o outro. E que eu digo, é muito importante. Uma vez eu vou contar um caso para vocês. Em Brasília, na UNB, eu fui fazer uma palestra para alunos de psicologia. Coisa totalmente diferente do meu universo. E a primeira pergunta que me perguntaram, como é que se distingue um paranormal de um louco?
Eu olhei e disse, olha, o louco se distingue muito pela expressão e o olho. O paranormal, porque ele cria uma situação, ele se desorganiza, diz o que vai acontecer e volta para o seu normal, cuidando da sua família, com as suas responsabilidades. O louco não. São problemas ou doenças herdadas, ou traumas, que ele, ao se desequilibrar, o psique dele não consegue, às vezes fica como fuga. O paranormal, ele pode ter reações, mas são rápidas, e ele consegue entender que aquelas reações são captações, são energias do ambiente, energia da pessoa, energia de algum espírito, energia do coletivo. Aí ele respira fundo e cada um vai fazendo o que acha melhor. Cada um vai trabalhar com seus símbolos, com as suas formas. Então, dá para entender perfeitamente esses processos. Eu gostaria de ter me feito entender. Não é vocês me entenderam, é eu me fiz entender, agradeço e até a próxima conversa.